tanto assunto, né? A gente podia fazer 10 programas só em cima desse... É um combo. Bom, mas vamos lá, né? Em primeiro lugar, o presidente manteve o seu estilo, né? Quer dizer, ele está dizendo que ele é assim mesmo. Isso me lembra, primeiro, uma distorção que aos poucos foi sendo construída, em parte sem querer, em parte com algum método ou plano, de passar a impressão para a população brasileira que politicamente correto e grosseria é a mesma coisa. E não é. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Politicamente correto é uma expressão que se usa quando algumas pessoas achavam que o que era verdade e o que era correto, mas podia ser ofensivo ou causar distúrbio, causar nervosismo para quem ouve, era melhor que não fosse falado, porque não era politicamente correto. Isso tem origem na própria União Soviética, onde tinha isso, se usava uma expressão parecida. Na época, quando vinha uma informação, por exemplo, ruim sobre a economia, sobre Stalin, ninguém tinha coragem de dizer para o Stalin, e evidentemente a informação nunca chegava para a opinião pública, de que aquele mês, aquele ano, uma colheita não tinha ido bem, ou a produção industrial não tinha ido bem, ou o PIB não ia crescer. Então, um neologismo que acabou nascendo naquela época é que aquela informação econômica podia ser correta, mas ela não era politicamente correta, então ela não deveria ser falada. Porque causaria problemas políticos. Era um distanciamento entre o verdadeiro e o conveniente. Quem ainda não viu, eu recomendo, dê uma olhada naquela série maravilhosa da HBO que chama Chernobyl, que é muito sobre isso. Mostra o caso da usina que tem aquele problema, que explode o reator, enfim. E o esforço que o governo soviético faz para abafar o caso, para não deixar que as pessoas saibam, para lutar contra a realidade, para lutar contra o problema, para fingir que nada estava acontecendo. O problema é que o politicamente correto, que já era ruim na essência, ela começou a se expandir de tal forma que começou a justificar qualquer tipo de mentira. E aí, quem rompia vamos dizer, essa capa de mentira, principalmente de políticos ou de parte da imprensa, de acadêmicos, da chamada classe falante, e muitas vezes fazia isso de forma tosca, grosseira, acabava confundindo aquele estilo grosseiro com ser politicamente incorreto. Podia até ser, mas são coisas diferentes. É perfeitamente possível você falar verdades duras, difíceis, que podem incomodar algumas pessoas, algumas verdades inconvenientes, para pegar o título daquele malfadado documentário do Al Gore, mas não precisa ser mal educado, não precisa ser grosseiro, não precisa ser desrespeitoso, não precisa ser, no limite, desumano ou cruel com outras pessoas. Então eu acho que essa primeiro é uma distinção que a gente tem que em algum momento fazer. Tá? Precisamos sempre buscar a verdade, precisamos sempre falar a verdade, por mais dura que ela seja, mas isso não é justificativa para você sair chutando canela de todo mundo por aí. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto é o seguinte: é claro e evidente que há um alinhamento, eu uso essa expressão, alinhamento emocional, entre muito do que o presidente Jair Bolsonaro representa ou falou durante a campanha e o sentimento de uma parte majoritária ou muito grande do eleitorado da opinião pública brasileira. E o que acontece? Isso precisa ser entendido e estudado com um pouco mais de distanciamento, um pouco mais de racionalidade e calma, e menos, para usar outra expressão também, com menos nojinho. Tem um pouco de nojinho, de olha, meu Deus, o cheiro do povo, esse pessoal que gosta de coisas que a gente aqui no Leblon não gosta, enfim. Mas ele representa, e eu não estou dizendo que ele está certo não, tá? Muitas vezes a maioria do povo está errada. Às vezes está certo, às vezes está errado. Também não vamos cair no outro extremo. Existe o extremo de que as elites estão sempre certas ou sempre erradas, ou que o povo está sempre certo ou está sempre errado. Não tem essa história não. Mas existe um sentimento em relação a algumas coisas que o presidente fala e representa, e muita gente acaba aceitando o estilo, o jeito, por ele carregar aquela mensagem. Um exemplo clássico é essa história do combate mais duro à criminalidade, ao combate a política de segurança pública mais dura num país que tem mais de 60 mil homicídios por ano e que o brasileiro está
não tem mais paciência, não aguenta mais a ser vítima da violência, de ter medo de chegar em casa, de ter medo de saber se seus filhos vão chegar da faculdade à noite, ou vão chegar da escola ou do trabalho vivos, se vão ser abordados, se vão ser assaltados. Então, eles acabam olhando para o presidente, vendo que ele representa alguém que se mostra intolerante com a criminalidade, mas no momento em que ele é intolerante com a criminalidade e, ao falar disso, usa expressões que não deveria, o brasileiro meio que fala assim: quer saber, eu vou aguentar, eu vou dar um desconto, eu vou fingir que eu não ouvi, eu vou dar um perdão do estilo, do jeito, da forma, porque o que me importa é o conteúdo. É bom lembrar que interessa forma e conteúdo. Então, o presidente tem algumas políticas que interessam a população brasileira e os 57 milhões de eleitores que deram esse voto de confiança para ele governar o país, mas isso não deveria ser visto por ele e por seu grupo mais próximo como um cheque em branco para falar o que quiser, do jeito que quiser, chutar a canela que quiser, porque isso vai, em algum momento, minar com a sua própria popularidade. Só para deixar bem claro o meu ponto, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando o presidente faz uma conexão emocional com o sentimento dessa parte do eleitorado, eu aqui não estou dizendo que ele está certo ou está errado, estou constatando um fato e tentando ser o mais analítico possível. Quando o presidente diz, por exemplo, quando ele é instado a responder sobre o que aconteceu lá em Altamira, e ele responde: pergunte às vítimas, o que ele está dizendo ao estilo dele e que parte do povo compreende também ao seu estilo. Ele está dizendo o seguinte: eu me compadeço mais com as vítimas daqueles bandidos que morreram dentro daquele confronto de facções. Então não me venha pedir compaixão, não me venha pedir que eu fique triste porque morreu bandido, porque esses caras estavam lá, porque eles mataram outras pessoas. Então o meu coração, se está em algum lugar, está com as vítimas daqueles bandidos. Isso é uma insanidade. É óbvio que os bandidos estão presos, eles já estão cumprindo pena. O fato deles estarem na cadeia já é a sociedade cobrando a conta dos crimes que eles cometeram. Mas voltamos ao ponto do que eu chamei de conexão emocional. Ele não está fazendo um discurso racional, indo para o consciente, racional, frio, analítico das pessoas. Ele está dizendo o seguinte: ele está dentro de uma situação trágica, onde há uma responsabilidade do Estado, e ele está tirando o assunto, o foco, a energia da discussão para a incompetência do Estado de administrar aquele presídio, e joga para um outro campo, que é o campo que ele gosta, que ele joga com mando de campo na cabeça dele, que é falar o seguinte: entre vítimas e bandidos, eu fico do lado das vítimas e não fico do lado dos bandidos. Isso é uma estratégia de discurso político que ele fez, com alguma intuição, com alguma esperteza, e é essa tática que ele usa. É esse que foi meu ponto. Não estou dizendo que ele está certo, muito pelo contrário. O certo seria, se o Brasil fosse uma empresa, ele fosse o CEO, ele tinha que estar falando para os acionistas, para os shareholders, explicando por que aquela unidade deu errado, fabril da empresa dele. Mas não é isso que se trata, é um discurso político, e ele está simplesmente externando uma emoção, porque ele sabe que nesse calor emocional da discussão, ele que tende a querer direcionar a emoção do público para onde ele quer, para o campo onde ele gosta de jogar. Então isso me lembrou, por exemplo, uma declaração polêmica que foi feita pela jornalista Raquel Sherazade em 2014, quando um rapaz foi, um assaltante foi, acho que linchado, enfim, que ela deu uma declaração no SBT, que ela disse alguma coisa do tipo, eu estava tentando resgatar aqui a frase original, falar como o Silvio falava, abro aspas, né? Vou dar aspas. Em um país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva 80% dos inquéritos de homicídio, o Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça falha, a atitude dos vingadores é até compreensível. Aí essa fala foi um tsunami quando a Sherazade falou isso na época. O próprio Ministério Público Federal foi atrás dela, acionou, ela acabou absolvida de uma acusação de ter incitado linchamentos, mas ela podia ter sido candidata, podia ter sido eleita, recebido votos usando um tom de discurso como esse. De novo, estou dizendo que está certo? Não. Estou dizendo apenas que isso fala ao coração de uma parte do eleitorado.